Olá, bem-vindo. Eu me chamo Orivaldo, sou contador, sou sócio da Valore Brasil, uma empresa especializada em valuation, e esse é o canal em que eu trato de ações. Esse vídeo é muito importante para mim porque provavelmente com ele eu vou ultrapassar a marca de 100 inscritos no meu canal. Para números do YouTube pode parecer quase nada, não é nada, mas para mim é muito importante, motiva a estar sempre construindo e pesquisando coisas novas para vocês. Portanto, se você chegou até aqui, esse assunto é algo que te interessa, eu te peço considerar, clicar no gostei, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, enfim, nos ajudar a fazer o canal cada vez maior. Bem, para o mês de julho, considerando o método Bazin, eu gostaria de compartilhar com vocês as 5 ações da Bolsa que eu considero as mais baratas e, por fim, uma reflexão, um plus, sobre como melhorar ainda mais essa análise, tá ok? Bom, então quais seriam as 5 ações mais baratas da Bolsa? Pelo método Bazin, vocês sabem, ele tem alguns critérios que são qualitativos, tipo notícias ruins no mercado, então difícil mensurar isso, mas os critérios quantitativos são dividend yield maior que 6% nos últimos 3 anos, nós consideramos os últimos 4, liquidez nós consideramos acima de 200 mil por dia, e o endividamento no máximo, né, no caso, menor ou igual a 3 vezes o EBIT. Tá? Então esse é um método Bazin, um método consagrado para pessoas que buscam dividendos. Aliás, esse é uma coisa importantíssima que a gente precisa dizer. Quando a gente fala as 5 ações mais baratas, focadas no método de dividendos, ou seja, aqui não tem startup, não tem essas empresas de tecnologia que estão em fase de crescimento. É para quem, como eu, gosta do método focado em dividendos, como o Bazin se consagrou com o livro dele, como o Luiz Barsi, que é considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa, enfim. Ações sólidas que pagam sempre dividendos e com isso você pode estar sempre reinvestindo e com isso se transformar numa bola de neve, tá ok? Bom, então vamos lá. Em quinto lugar, nós temos a Itaúsa ITSA4. O preço dela hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, é de R$ 11,17. Aqui nós temos na tela o dividendo pago nos últimos 4 anos. E aqui vem o método, né? Ou seja, vem para o método empresas que são sólidas pagadoras de dividendos, né? O que traz segurança para a análise. Então, a gente verifica aqui que ela pagou em 17 0,38, depois em 18 0,95, depois 19 1,19 e 0,64, totalizando, portanto, R$ 3,16 no período. Se você pega esses 3,16, obviamente, e divide por 4, você chega que ela pagou, em média, nos últimos 4 anos, 0,79. 0,79, se a gente dividir por 0,06, que é 6%, ou seja, pelo próprio método Bazin, quanto que nós gostaríamos de ter de retorno para investir numa ação pagadora de dividendos, a gente chega ao número de R$ 13,17. Ora, R$ 13,17 seria o teto. Se ela está a 11,17, por isso que ela está em quinto lugar, com desconto aqui de 13% em relação ao preço teto. Depois, em quarto lugar, nós temos a Transmissões Paulista, a ISA-CETEP, TRPL4. Ela fechou a cotação em R$ 24,95 e vocês observam que nos últimos 4 anos ela pagou dividendos que totalizam R$ 7,13. A média é 1,78, também dividindo por 6, preço teto R$ 29,67. Então, se a gente pegar R$ 24,95 e dividir por 29,67, ou menos 100 vezes, dá quase 16% de desconto no preço da TRPL4. Aí, em terceiro lugar, nós temos a Vivo, a Vivit 3, cujo preço de cotação hoje está em R$ 41,65. E vocês observam, né, diferentemente das outras, uma constância em dividendos, né, bem linear, né, sendo que o menor dividendo foi lá em 2017, distante, portanto, né? Então, ela pagou nos últimos 4 anos R$ 13,18, que dá em média R$ 3,30, e quando você divide por 0,6, nós chegamos em R$ 54,92. Então, 41,65 dividido por 54,92, a gente chega num desconto aqui de 24%, ou seja,
com base nesse método, método consagrado e que mostra uma ação sólida pagadora de dividendos, e a gente não vê notícias ruins da Vivo, não se sabe de notícias ruins deles, a gente observa então um deságio de 24%, ou seja, perto aí de 1/4 de desconto no preço, né? Aí em segundo lugar nós temos a Copasa, CSMG3, cujo preço da ação hoje está em 14,37. E aqui, né, olha a gangorra que é esses dividendos da Copasa, né? E eu queria chamar a atenção para a beleza do método aqui, né? Porque, por exemplo, uma pessoa mais desavisada, por exemplo, que for consultar no Status Invest, que é um site fantástico, que é inclusive que eu utilizo para fazer minhas pesquisas, vocês observam que no site ele fala que o dividend yield da Copasa é de 19,8%. Ele fala aqui os últimos 12 meses. É 19,8%. Mas aqui você fica à mercê de efeitos muito pontuais, né? Pode ser um payout muito alto naquele ano, pode ser um efeito não recorrente, enfim, pode ser várias coisas. Ao passo que quando a gente chega aqui no método em que ele faz a média, então o efeito desses 2,78 ele é trazido para a média, né? Então ela pagou 5,38 nos últimos 4 anos, que dividido por 4 é 1,35. Aí sim, 1,35 dividido por 0,6, chegamos em 22,42. Ou seja, muito baixo, né? 1,35 é bem abaixo do que os 2,78, né, que foi do último ano, mas é uma média sólida que a colocou, de acordo com o preço dela hoje, de 14,37, em segundo lugar pelo método, a 22,42. Então, eu gosto, né, vou frisar novamente, porque quando eu olho um horizonte de 4 anos, eu trago mais segurança para análise, né? Então, ela está com dividendo bom, mas não é todo aquele dos últimos 12 meses, tá? E por fim, em primeiro lugar, a ação mais descontada da Bolsa continua sendo a BB Seguridade, BBSE3, preço hoje de R$ 22,67. Então nós temos aqui pagos nos últimos 4 anos R$ 9,09, na média R$ 2,27, que dividido por 0,6, R$ 37,88. O que eu quero dizer com isso? Se essa ação estivesse sendo vendida a R$ 37,88, ainda vale a pena comprar ela, porque pelo histórico ela vai te render 6%. É óbvio que se você comprar 22,67, significa que essa ação está te rendendo hoje 10%. Né? Ela tem potencial para entregar 10%, com base no seu histórico. Né? Então, BB Seguridade é a primeira colocada pelo método Barsi, pelo método Bazin, desculpa, com relação aos dividendos. Tá? Aí vem a pergunta, né? Tem como melhorar essa análise? Ou seja, tem como trazer indicadores também consagrados de mercado, como Graham, número mágico de Greenblatt. E aqui eu queria compartilhar com vocês, né, que é o que eu estou chamando de plus, que é o seguinte: nós temos as 16 ações mais baratas, né, as que mais pagaram dividendos, de acordo com as cotações atuais. Obviamente que os números que estão em vermelho aqui são aqueles que não satisfazem o critério do Bazin, que é a liquidez está abaixo de 200 mil e o endividamento está muito alto. Por exemplo, você tem a Rio Paranapanema, que é a CTG, que eu já fiz um vídeo aqui, ela está pagando dividendo histórico 8,3 e a gente considera que ela está descontada em 28%. Só que ela tem uma liquidez baixa, o endividamento é até bom, mas uma liquidez baixa, por isso que ela não entra aqui na conta, tá? Pois bem, nós pegamos aqui as 16 ações que mais estão pagando dividendos e fizemos aqui um chaveamento, né, uma espécie de competição, né, como se fosse um campeonato, onde a gente compara com os métodos do Bazin, o Greenblatt e o Graham. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Veja, à medida que eu tenho aqui as 16 ações mais descontadas da Bolsa, com foco em dividendos, particularmente, teoricamente, qualquer uma delas, para mim, é um bom negócio. Né? BB Seguridade é um excelente negócio, Copasa é um excelente negócio, Viva é um excelente negócio, Itaúsa é um excelente negócio. Então, para a gente não ficar na simplicidade, só porque o BB Seguridade está com 40% de desconto no preço, portanto vamos comprar ele, e se a gente pudesse
junto com essas outras que estão com um preço bom também, buscar saber se elas têm qualidade nas informações, ou seja, indicadores melhores também. E aqui nós fizemos, né? Comparamos o BB Seguridade com essa Rapid 4, ela venceu. Nós comparamos a Copasa com a BCB 4, a Copasa venceu. Aí nós comparamos aqui a Transmissões Paulistas, que é a quarta colocada, com o Banrisul, Transmissões Paulistas venceu, e comparamos a Vivo com a Sanepar. E aí já começa, vejam só, pessoal, a Vivo, que lá no método Bazin ela está muito boa, ela perdeu para a Sanepar. Ela teve menos pontos pelo método Greenblatt e menos pontos pelo método de Graham. Então a Vivo já ficou de fora aqui. Bom, aí a BB Seguridade comparada com a Taesa 4 ela perde. A Copasa comparada com a TAE 3 ela perde também. A Transmissões Paulistas vence de Engie por 8-1. E aí nós temos, né, digamos aqui, as 4 finalistas por esse método. 3 Taesas, né? TAE 4, TAE 3, TAE 11 e TRPL 4. Sendo que a TRPL 4 venceu a Taesa 3 por 8-1 e a TAE 11 venceu a TAE 4 por 9-0. Bom, e o que seria então, portanto, uma final, né? Qual é a melhor ação entre Transmissões Paulistas, que venceu aqui, e TAE 11, que venceu aqui? Então, quando nós olhamos, vejam só os indicadores, né? A Transmissões Paulistas ela tem 7 pontos contra 2 da Taesa. Por quê? Ela está mais barata do que a Taesa, está com 16% de desconto, enquanto que a Taesa está com 7%. Ela perde em liquidez, a TAE 11 tem mais liquidez. A dívida EBIT, né, a dívida líquida em relação ao EBIT dela, da Transmissões Paulistas, é menor que 1, enquanto que a TAE 11 é 1,56. Portanto, aqui nesse indicador, a Transmissões Paulistas é melhor. A relação EV-EBIT, né, a Transmissões Paulistas está menor. Em termos de ROIC, a Transmissões Paulistas perde para a Taesa de 22 a 19, só que na taxa de crescimento do lucro nos últimos 5 anos, a TAE 4 está com 45, enquanto a Taesa está com 20. E por fim, pelo método de Graham, nós temos o PL da Transmissões é menor, 4,6 contra 5,2. O PVP dela também é menor, 1,23 contra 1,96. E por fim, o Dividend Yield, né, que a gente já viu que ela pagou 7,15 nos últimos 4 anos, enquanto que a Taesa 6,42 em relação ao preço atual. Portanto, como eu disse, né, por exemplo, se nós pegarmos aqui as ações que estão mais descontadas, qualquer uma delas, teoricamente, para mim já seria de bom tamanho investir. Agora, se a gente traz outros indicadores, a Transmissões Paulistas, ela satisfaz, né? Então, ela não só está descontada em relação ao método Bazin, 16%, como tem robustez aqui, por exemplo, o método de Graham, ela ganhou de 3-0 da Taesa. Pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, inclusive é na Transmissões Paulistas que eu vou fazer o meu investimento essa semana. Então eu peço para vocês, se você quiser ver alguma ação aqui, por exemplo, a Copel, a CPLE6, é uma ação que o pessoal tem falado muito dela, né? Se a gente colocar ela aqui na planilha, ele faz o chaveamento e olha que interessante, né? A Copel vence a Vivo, a Copel vence a Taesa 11, a Copel vence a TAE 4, só que a Copel também perde para Transmissões Paulistas em 6-3. Lembrando que a Copel não veio inicialmente aqui, porque ela não está entre as 16 mais descontadas, tá? Mas, mesmo assim, ela perde para Transmissões em relação aos outros indicadores. Legal, pessoal? Então, como eu disse, né, se você quer ver alguma ação aqui comparada com alguma outra, escreve aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E eu prometo, se a gente passar aí de 100 inscritos, fazer um vídeo especial de comparação aí entre essas duas companhias, tá bom? Um abraço, até mais.